Dia bom, família. Então, eu tô gravando esse vídeo para fazer uma atualização basicamente da minha vida financeira e também a questão do dentista, que eu acho que eu vou deixar no título do vídeo, talvez, sobre isso, sei lá. Ainda não pensei direito. Mas, enfim, no caso, para quem não viu o vídeo anterior, eu fui ao dentista na semana passada, na quarta-feira da semana passada, para eu fazer justamente um canal no dente. Só que aí eu também gastei R$ 1.000 nisso, só nisso, e 50 antes só para fazer a consulta para ver como tá os meus dentes. Mas enfim, então eu fui lá para fazer o canal, mas o horário ele foi bem ruim para dentista, então não deu tempo, quer dizer, ela não tinha tempo o suficiente para fazer todo o processo de canal, porque demora muito tempo, mais do que eu imaginava. Então ficou para quarta-feira desta semana para eu fazer o canal. E eu fiz, e meu amigo, é um teste de paciência absurdo. Vocês não têm noção. É absurdo o tanto que demora só para eu conseguir fazer o canal inteiro, mano. Demora muito tempo. Então, eu finalmente fiz o canal, que é um verdadeiro teste de paciência. Mas no fim valeu a pena, porque antes mesmo de eu fazer o canal nesta semana, antes a doutora ela havia apenas localizado os canais e limpado bem mais o dente quebrado, e o dente ele parou de ficar dolorido, porque antes ele ficou dolorido sempre que entrava em contato com água. Aí depois que ela fez essa limpeza, aí eu acabei não tendo mais essa questão da dor por causa da água no dente. Então foi tranquilo a semana anterior e nesta semana também está sendo tranquilo, porque ela falou que dependendo do organismo da pessoa, depois do processo de canal, ela pode sentir uma dor muito forte na região, tanto no dente quanto na gengiva, né? Porque ela é pressionada e tudo mais. E, mas no fim, eu até agora não tô sentindo dor nenhuma. E com certeza não vou sentir. Quer dizer, provavelmente, com certeza, eu não sou especialista, então provavelmente eu não vou sentir. E ainda bem, o que significa que meu organismo é bem gentil comigo. Porque ela disse que eu podia sentir uma dor pior do que a dor que eu sentia quando o dente ficava junto com a água, né, quando entrava em contato. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, vou me fuder muito. Mas no fim não aconteceu nada, ela até disse que eu podia tomar um. É mesmo? É loratadina, né? Não, dipirona. Loratadina é outra coisa. Eu podia tomar dipirona caso eu sentisse dor. Aí eu tinha que tomar de 6 em 6 horas. Mas, como eu não senti dor nenhuma, então eu não precisei comprar esse remédio. Mas, enfim, agora eu ainda vou ter que fazer a restauração do dente. Ela disse que é bom esperar pelo menos uma semana para eu poder fazer a restauração. Então, na quarta-feira da semana que vem, eu estarei fazendo a restauração do dente, que custa R$ 150. Eu falei no vídeo anterior esse preço. E no caso, eu ainda tenho uma quantidade maior, só um pouco maior, do meu salário do mês passado, que no momento ele está com R$ 170, que eu transferi para o PicPay, é porque eu recebo pelo Santander o salário, só que eu transferi para o PicPay porque justamente para quando eu receber, na verdade eu já recebi uma parte do salário deste mês, aí não vai estar os dois misturados. Um vai estar em uma conta e outro vai estar em outra, entendeu? Vai estar em bancos diferentes. Então eu vou usar esses 170 para pagar a restauração, só que só vai ser lá na quarta-feira, então vai demorar só um pouco, eu tô gravando no sábado esse vídeo. Mas enfim, no caso, agora falando sobre a questão financeira, tem um ponto muito positivo que eu fiz basicamente ontem, mas vale para essa semana inteira, ou quase inteira, sei lá.
que eu decidi aprender a mexer no Excel do jeito básico mesmo, o básico do básico do Excel, para eu poder fazer tabelas de, qual é mesmo? Organização financeira, controle financeiro, é isso que eu queria falar. Para eu conseguir fazer essas tabelas para eu poder me organizar melhor. Porque eu até fiz no Blacknote, que é um aplicativo que eu uso no celular como bloco de anotações, que ele é muito bom, inclusive. Lá tem um zilhão de coisas que eu coloquei, tipo de coisas variadas mesmo. E que lá eu fiz essa organização, esse controle financeiro. Só que o bloco de notas não vale muito a pena. Por mais que dê para organizar de certa forma, não é o ideal. É bem melhor fazer em formato de tabelas mesmo. Tanto que até quando eu recebi uma parte do salário deste mês, eu até fiquei meio puta que pariu, agora como eu vou organizar isso direito? Aí eu pensei, tá, é melhor eu fazer isso usando uma tabela para fazer uma organização mais adequada. Então, eu tive que aprender finalmente Excel na marra, porque eu nunca havia aprendido, nunca tive interesse, mesmo sabendo que é extremamente importante, principalmente para conseguir trabalhos futuros, que muito provavelmente vão pedir negócios de pacote Office, então vai ter negócio de Excel e tudo mais. Então, eu aprendi o Excel para eu poder fazer a tabela, no caso, as tabelas. E de início, eu fiquei boiando, mesmo não sendo difícil, é muito fácil fazer tabela no Excel. Mas o que importa é que ontem eu consegui terminar a tabela do que eu ganhei em março, usando, no caso, os meus ganhos e gastos, no caso também pode ser chamado de entradas e saídas, na conta do Santander, no Banco Santander. Porque lembrando que eu tenho também o PicPay e atualmente também tenho a Pluxee, que eu. Na verdade, eu obtive ela no último dia do mês passado. Então eu tenho essas três contas. Não, três, eu fiz isso aqui. Eu tenho então três contas para, né, fazer a organização do quanto eu ganho, de quanto eu gasto. Aí, como eu falei, eu já fiz a do Santander. Aí, talvez hoje eu acabe fazendo a do PicPay. Porque a do PicPay, se eu não me engano, pelo menos em março, não teve muita diferença. Eu acho, eu não ganhei muito, não gastei muito, se eu não me engano. Mas eu também não, eu não gasto muito normalmente, então eu não gastei muito. Então vai ser mais tranquilo, mas aí no caso, eu vou fazer em planilhas. Quer dizer, mano, eu tô tentando me falar aqui, calma aí. No caso, eu tô fazendo isso em uma planilha só, que é a que eu chamei de março, a planilha do Excel. E cada planilha será de um mês diferente. Então, depois desse de março, eu vou fazer a planilha do mês de abril, aí de junho, julho, e eu ainda vou fazer de janeiro e fevereiro, tá? Que é antes de eu começar a trabalhar. Só para eu ter uma organização do ano inteiro. Eu prefiro mais assim do que começar por março, né? Porque eu já ganhei alguma pequena quantidade no início do ano, antes de eu trabalhar, só que no PicPay, e também gastei com algumas coisas, então é só para ter esse controle financeiro maior, né, do ano inteiro. E deu super certo. A tabela funcionou muito bem. O tanto que eu gastei e que eu ganhei ficou tudo correto, até na parte de transferência, que antes eu havia transferido R$ 1.000 para a poupança e depois resgatado por causa do canal no dente, que eu tive que fazer no dentista, até isso funcionou. Aí ficou tudo certo, o saldo final foi exatamente o saldo que havia ficado no último dia do mês passado. Então funcionou super bem. Agora eu consigo fazer, quer dizer, eu acho que eu consigo fazer sozinho uma tabela, pelo menos de organização financeira no Excel.
Então, como eu disse, hoje talvez eu acabe fazendo mais, pelo menos, da planilha de março, e também saindo um pouco desse assunto das planilhas, da coluna não, da tabela do Excel. Até agora, eu não chegou o meu quadro de True Detective, né, que eu falei que eu ia comprar um quadro da série True Detective, que eu gosto muito, e também a camiseta do Piuí, que roteiro cachorro, o nome dela. E sim, eu decidi comprá-las. Eu até, acho que eu falei no vídeo anterior deste canal que eu ia pensar se eu ia comprar agora ou não essas coisas com o salário do mês anterior. E eu decidi comprar. E, por exemplo, a, a camiseta do Piuí custou acho que R$ 90, se somar com o frete. E o quadro de True Detective, ele custou R$ 103, R$ 107 por aí, porque eu pedi ele com vidro, foi mesmo a palavra? Enfim, eu comprei ele com vidro, aí só com vidro já muda bastante, já muda tipo mais R$ 10 o valor principal. Aí também tem o negócio do frete, que é assim como o lado da camiseta do Piuí. Então, eles ainda não chegaram. Eu vi que o quadro de. Né, o quadro que eu comprei, ele ainda está em processo para chegar aqui. Mas até dia 16 eu vou ganhar. Eu vou receber, no caso, esses dois produtos. Porque a camiseta do Piuí, lá disseram que eu recebo até o dia 16 deste mês. Assim espero. Mas então, eu acho que eu não tenho mais nada para dizer. Ah, sim. Mas, na verdade, eu tenho uma coisa assim, que no dia 5 deste mês eu já recebi R$ 816 do salário deste mês. Aí, R$ 103 desse salário eu acabei gastando com um remédio que eu tenho que tomar por 2 meses, já passou um mês. Aí eu tive. Aí tem esse mês ainda para eu poder terminar esse ciclo desse remédio, que é para refluxo gastro, alguma coisa. Peraí, deixa eu tomar aqui. Então agora eu tô com um saldo, pelo menos do salário deste mês, de 700 e pouco. Não lembro exatamente quanto é, mas é 700 e pouco. E claro, eu fiquei triste, mas eu precisava. E isso é a vida adulta. Você vai gastar, você infelizmente vai ter que gastar o seu salário, o seu dinheiro com coisas que você não quer gastar, mas você precisa. E olha que eu nem tô falando, quer dizer, no meu caso nem é coisas fixas, como conta de água, conta de luz, internet, essas paradas eu ainda não vou enfrentar, ainda vai demorar um pouco, eu acho, mas enfim, é porque eu moro com a minha mãe e tudo mais. É, então, e no caso, eu ainda não transferi esse dinheiro que eu falei para poupança, para eu justamente para eu juntar para eu conseguir comprar um MacBook, porque eu vou esperar até o dia 20, que é quando eu recebo o restante do salário, que inclusive, pelo que eu entendi, nesse dia 20 eu recebo tanto o adiantamento do salário, né, o restante, quanto também a comissão. Então vamos ver quanto eu vou ganhar. Mas só no dia 20 que eu vou colocar o dinheiro na poupança para eu saber quanto é que vai sobrar após eu jogar 1.000 na poupança, como eu fiz no mês passado, só que acabou não funcionando. Mas eu espero que dessa vez funcione, que não aconteça outro imprevisto para eu ter que gastar esse dinheiro, ou pelo menos uma parte dele, justamente porque eu quero juntar para comprar o meu MacBook até o final deste ano. Provavelmente lá em novembro que eu vou acabar comprando, novembro, dezembro, por aí.
É mais provável que seja em novembro, caso não aconteça imprevistos. Futuramente eu vou atualizar o que eu ganhei, aí eu vou, por exemplo, o quadro que eu falei, a camiseta, eu vou mostrar em vídeo como eles são e tudo mais. E eu espero finalmente ganhar, por mais que eu não conheça tão bem os sites em que eu comprei essas duas coisas. Quer dizer, eu conheço a loja que é do Piuí, mas eu não tenho 100% de confiança, porque é a primeira vez que eu comprei coisas por elas. Por exemplo, Mercado Livre, eu confio 100%. Shopee, também confio, porque eu nunca tive problemas com eles, nenhum contratempo. Então eu espero que com essas outras lojas também não aconteça nenhum problema. Mas enfim, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixem um like, inscrevam-se no canal caso ainda não sejam inscritos. Sigam-me no TikTok e no Instagram. Quer dizer, não, TikTok não. Esquece o TikTok, só no Instagram mesmo. Mas então é isso, galera. Até a próxima. Falou!